Então, nessas ações penais que já foram nominadas, continuidade do depoimento do senhor Paulo Roberto Costa, eu tinha iniciado pela ação penal 508-3401-18 e retomando a defesa de Antônio Carlos Fioravante e Pioricini. Tem perguntas? Mário Lúcio de Oliveira, já indaguei, não é? Então seria agora a defesa de João Teive Argolo e Sandra Rafael. Tem perguntas? Sem perguntas? Certo. Então esses são os acusados, foram todos acusados da 508, 3401, Mendes Júnior e UTC. Alguém de fora, por equívoco? O do senhor Alberto Youssef eu vou deixar para o final daí, certo? Da ação penal 508-3258, que é da Camargo Correia, a defesa do senhor Dalton Avancini, tem perguntas? Sem perguntas para a defesa de Dalton Avancini. A defesa de Eduardo Leite, tem perguntas? Também sem perguntas. Sem perguntas. A defesa de João Ricardo Auler, tem perguntas? Sim. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de iniciar apenas fazendo aqui uma recordação. O senhor, se eu não estou enganado, prestou depoimento em outubro de 2014 nos autos de uma ação penal, que é a 502-6212, e o senhor se recorda de ter prestado esse depoimento, correto? Possivelmente, a data eu não tenho certeza, mas deve ser, né? Pois não. Ao ser perguntado nesse interrogatório, naquela ação penal, o meritíssimo juiz perguntou ao senhor da Camargo Correia com quem o senhor tratava. Ao que o senhor respondeu, da Camargo Correia tratava com Eduardo Leite. Perfeitamente. Confirma isso? Confirmo. Pois não. Neste mesmo interrogatório, um pouco mais adiante, o meritíssimo juízo, tendo passado a palavra ao Ministério Público, o Ministério Público diz: o senhor referiu ao construtor Camargo Correia, do diretor Eduardo Leite. Seria ele o contato do senhor na construtora para esses fins de repasse? E o senhor respondeu: eu conheci outras pessoas na Camargo Correia, mas a pessoa que eu tinha mais contato, vamos dizer assim, mais reuniões, foi com o Eduardo Leite. Tinha também o outro presidente da companhia, que era o Dalton, eu participei de algumas reuniões com ele, mas esse tipo de contato era direto com o Eduardo Leite. E aí continua o Ministério Público. O senhor debatia abertamente sobre esses repasses? Não, o senhor disse que não. Não com o Dalton, mas que, enfim, teria essas conversas com o Eduardo Leite. O senhor confirma isso? Confirmo. Pois não. Quando de sua delação, dos seus termos de colaboração, e eu colho aqui do termo de colaboração número 30, o senhor especificamente diz o seguinte: que o contato junto à empresa Camargo Correia para tais finalidades, aqui o senhor está se referindo a contatos com José Zanini, enfim, e recursos destinados a partidos políticos. O senhor disse que o contato junto à Camargo Correia para tais finalidades era Eduardo Leite, diretor da Camargo Correia, com quem o CEF chamava de leitoso. E aí, mais uma vez, aqui refere o Camargo Correia. O senhor confirma isso? Hoje o que eu coloquei hoje, são muitas coisas, às vezes você não lembra de todos os detalhes. Mas o que eu coloquei hoje, e é correto, teve uma primeira reunião, lá bem para trás, não sei se foi em 2006, 2005, acho que talvez 2006, numa reunião que participou o José Zanini e estava o seu cliente participou dessa reunião. Sr. João Euler. Então, ele participou dessa reunião, uma das primeiras reuniões que eu tive contato com a Camargo Correia. Depois desse processo aí, as reuniões foram constantemente com o Eduardo Leite. Mas teve uma primeira reunião que o Zanini participou e o João estava participando dessa reunião. Muito bem, o senhor chegou exatamente no ponto que eu gostaria. Então, o senhor está dizendo que isso deve ter acontecido provavelmente entre 2005 e 2006. Eu não tenho como precisar. Estou achando que talvez 2006, mas não tenho como precisar nesse momento, que realmente eu não me lembro. Perfeitamente. Mais alguém participou dessa reunião, senhor Paulo Roberto? Não me lembro. O senhor não se recorda se o senhor Alberto Youssef estava junto? Eu acho que não, porque nesse período aí, quem conduzia todo o processo era direto o Zé Zanini. Pois não.
O senhor mencionou aqui, obviamente, há dificuldades de se lembrar de todos os detalhes, já fazem muitos anos e são, obviamente, muitas informações, portanto, é natural alguma imprecisão. Mas o senhor mencionou que, muitas vezes, que a maioria das vezes, o objeto dessas reuniões do Janene com essas empresas se referiam ou a novos projetos, ou a atrasos que haviam em, eventualmente, pagamentos, ou, enfim, combinações que tinham sido feitas, ou em relação a percentuais, se eu não estou enganado, foi isso que eu anotei, me perdoe se eu estiver enganado. Está perfeito, foi isso que eu falei. Muito bem. O senhor também referiu hoje que este relacionamento do senhor com as empresas, ou enfim, com esta, vamos dizer aqui, com essa situação ilícita que está sendo apurada nesse processo, começa a partir de 2006, 2007, porque antes disso não haviam obras na sua diretoria na Petrobras, correto? Vale a pena esclarecer aqui novamente. Estou falando da diretoria de abastecimento. Obras na Petrobras sempre teve. Sim, e principalmente na área de exploração e produção, na área de construção de navios e plataformas e dutos sempre teve. Perfeito. O senhor se recorda, por acaso, do que tratava essa reunião em que o senhor participou com o senhor José Janene e o senhor João Auler? Imagino eu, concluindo a pergunta, que talvez não fossem novos projetos, porque nesta época não haviam muitos projetos em execução na sua diretoria na Petrobras. O senhor se recorda qual era o objeto da reunião? Não tenho certeza, mas eu acho que era para tratar de percentuais. Que era para tratar de percentuais? De obras que viriam. De obras que viriam no futuro. Imagino que seja isso porque, como eu falei, em 2004, 2005 e parte de 2006, eu não tinha, dentro da diretoria de abastecimento, não tinha orçamento nem projeto. O senhor tem conhecimento de que o deputado Janene, em algum momento, provavelmente no futuro, em relação a essa reunião, chegou a brigar com o senhor João Auler, teve uma discussão com ele, o senhor teve conhecimento disso? Não tenho conhecimento. Pois não. Nada mais, excelência. Certo. Então, prosseguindo nesse feito, a defesa de Jaime Alves de Oliveira Filho. Tem perguntas? Também não vem? Sem perguntas? A defesa de Adarico Negromonte Filho. Tem perguntas? Boa tarde, Sr. Paulo Roberto. Boa tarde. Tem uma única pergunta. O senhor mencionou que chegou a ver o senhor Adarico no escritório do Youssef, mas jamais teve contato com ele ou teve reunião. O senhor se recorda se em alguma oportunidade o senhor Adarico chegou a ir buscá-lo como motorista no hotel para levá-lo para o escritório do Youssef? Pegou, foi. Chegou a buscar? Chegou a buscar, tanto para ir no escritório do Youssef, às vezes me levava também do aeroporto para o hotel. Ele, às vezes, me conduzia, sim. Muito obrigada. Fala mais, excelência. Nesse processo ainda, a defesa de Márcio Bonilho. Tem perguntas? Não veio? Defensor? Então, desse processo 508, 32, 58, são esses os defensores, os acusados, com a ressalva, como já disse o senhor Alberto Youssef. No processo 508, 33, 76, 05, OAS, alguns defensores já adiantaram o posicionamento, mas só para confirmar então, para não cometer nenhum lapso aqui de omissão minha. José Aldemário Pinheiro Filho, não tem perguntas, defesa? Sem perguntas, né? Agenor Franklin Magalhães? Sem perguntas. Matheus Coutinho de Sá Oliveira? Sem perguntas. José Ricardo Nogueira Breguiroli? Sem perguntas. Fernando Augusto Stremer Andrade? Sem perguntas também. João Alberto Lázari? Sem perguntas. Então foram aqui do processo 508.33.76. Do processo 508.33.51.89, Engevix. Já foi indagado ao Carlos Alberto Pereira da Costa e Nivaldo Quadrado no outro processo. Não tem outras perguntas, não é? Certo. A defesa de Gerson de Mello Almada já adiantou seu posicionamento? Sem perguntas, isso, doutor? Certo. A defesa de Carlos Eduardo Stracha Albeiro? Sem perguntas. A defesa de Newton Prado Júnior? Sem perguntas. E a defesa de Luiz Roberto Pereira? Sem perguntas, então. Então, esgotado desse processo 508.33.51.
Passo então ao 508, 33, 60, 51. Aqui a defesa de Ayrton Medeiros Fonseca. Tem perguntas? Por gentileza, então, doutor. Boa tarde, senhor Paulo. Boa tarde. Senhor Paulo, a base da acusação nessa ação penal, não sei das demais, que não me recordo de ter lido todas as denúncias, ela, em face de Ayrton, ela teria sido, porque o senhor teria sido corrompido por ele e pelos demais administradores das empreiteiras, passando a auxiliá-los. Essa é a página 12 da denúncia, diz textualmente isso. Mas das afirmações que o senhor expôs aqui hoje, eu fiquei com a impressão, sobre o esquema, eu fiquei com a impressão de que isso ocorria por meio dos agentes públicos, políticos, e não pelos empreiteiros, da forma exposta na inicial. É correta essa afirmação? Esse meu entendimento? A origem de todo esse processo não foi através de diretores da Petrobras, não foi através das empresas. A gênese desse processo todo foram através dos políticos. Essa é a origem. Tá, Sr. Paulo, deixa eu só complementar. Precisa, porque é o seguinte, a acusação, ela expõe fatos que ela tem que provar no decorrer da instrução. Mas a doutora, desculpe, doutora, querendo a opinião dele sobre a acusação? Não, excelência, eu quero saber se ele pediu dinheiro para as empresas ou se as empresas ofereceram para ele dinheiro. É isso que diz a denúncia. Eu quero saber se esse fato ocorreu da forma exposta na inicial. Não quero saber a gênese, eu quero saber se isso ocorreu. Ou se quem pediu dinheiro foram os políticos às empreiteiras, ou as empreiteiras ofereceram aos políticos. Eu não posso lhe precisar essa pergunta, só posso lhe dizer que a origem disso, a indicação de diretores da Petrobras, a indicação de diretores, de ministros, etc., sempre tem o objetivo de ter algum benefício nesse processo. Então, a minha indicação lá foi feita para ter algum benefício para determinado partido político. Isso é a origem do processo. Agora, o momento exato que vem a empreiteira, que vem o político, eu não posso lhe precisar nesse momento aqui. Tá, mas o senhor recebeu dinheiro das empreiteiras ou com elas conversou sobre valores? Normalmente, quem fazia esse contato era o Zé Janene e depois o Alberto. Algumas reuniões iniciais eu participei, como eu já mencionei aqui hoje de manhã. Desculpa, mas não é essa a pergunta que eu estou fazendo. Eu quero saber particularmente de Galvão Engenharia. O senhor teve alguma conversa com algum funcionário da Galvão Engenharia sobre dinheiro? O senhor pediu ou foi-lhe oferecido dinheiro? O senhor pessoalmente? Eu pessoalmente não. Eu pessoalmente não. Quem fazia os contatos aí com a Galvão Engenharia eram os políticos e o Alberto Youssef. Eu nunca conversei com o Ayrton sobre valores. Tá. E quem arrecadava os valores, então, era o Janene e o Youssef, é isso? E depois, na frente, mudou, mas foram poucos meses, acho que não teve nada com a Galvão nesse período. Tá. No termo de colaboração número 1, o senhor disse que em 2004 foi procurado pelo senhor Janene, que propôs ser o representante do PP na Petrobras para ajudar o partido. E que, feitas as tratativas, sendo o depoente aceitado, foi nomeado, que é a história que o senhor já contou aqui hoje. Mas o senhor também disse que não conhecia o Janene até então. Quem que apresentou o Janene para o senhor? Ele bateu na sua porta, pegou o telefone, ligou para o senhor. Como é que ele chegou no senhor? Mais ou menos isso. Ele bateu na minha porta e foi conversar comigo. E o senhor dizendo... era da área de abastecimento? Não, antes de ser diretor. Eu sei, mas o senhor estava em que área? Por que o senhor, não porque o outro? Ninguém lhe apresentou? O senhor não tem vínculo político com ninguém? Nunca tive vínculo político com ninguém. Bom, eles verificaram que eu era um técnico competente, trabalhei 27 anos na casa, sem nenhum problema, não tem nada que macule minha vida na Petrobras em 27 anos. Infelizmente, agora tem, por eu ter aceitado essa posição. Então, eles me procuraram por eu ser um técnico competente que teria condição de assumir a diretoria e conversaram comigo, e naquele momento eu achei que eu podia ajudá-los. E assim foi feito e estou totalmente arrependido desse fato. Tá, e o senhor podia ajudá-los como? Como é que foi? O que pediram para o senhor ajudar e como o senhor poderia ajudar? Como é que eu poderia ajudar o partido? Através de que maneira? Como eu falei anteriormente aqui, nos primeiros anos da minha gestão lá, não tinha obra na minha diretoria, então pouco foi feito, quase nada foi feito. Depois é que com o incremento de orçamento e de projetos, as coisas começaram a acontecer e as empresas começaram a atuar dentro desse processo de pagamento para a parte política. O senhor
Paulo, eu sou bastante chata, o doutor Moro já tem presenciado, eu vou ser bem insistente. Eu quero saber, nessa reunião onde o senhor aceitou ser, o que pediram para o senhor fazer, o que ofereceram para o senhor fazer, ou o que o senhor se propôs a fazer. Não o que foi, que tinha obra, que não tinha obra, que depois... Eu quero saber, teve uma reunião, não Doutora, teve? não dá para responder sua pergunta sem com essa colocação. Sinto muito, mas não Então, posso não foi responder dessa oferecido maneira. nada. Ou falar, o senhor vai ficar na diretoria e não vai fazer tal coisa, o senhor vai para a diretoria e vai fazer tal coisa, o senhor vai fazer vista grossa, o senhor vai fazer isso, o senhor vai usar lista. Ninguém pediu nada. Falou, olha, não, o senhor é um cara experiente, uma ficha ilibada. Não. O senhor pode esclarecer especificamente como surgiu essa questão dos pagamentos das vantagens indevidas aos partidos políticos? Como é que foi o desenvolvimento dessa conversa com os políticos? Bom, inicialmente, como eu já mencionei, o objetivo era ajudar os partidos. Como eu não tinha obra e não tinha orçamento, pouca ajuda foi dada nesse momento. Quando as obras começaram a aparecer e os projetos começaram a sair, as licitações começaram a acontecer. Nesse momento, houve, vamos dizer, uma clareza da composição do cartel, como já mencionei aqui de manhã, e uma clareza dos percentuais a serem pagos para A, B e C. Mas quem afirmou para o senhor, por exemplo, a cada contrato na sua diretoria vai ter que ter um 3% de percentual dirigido à distribuição política? Da onde que... Veio através do Janene, vamos dizer, o interlocutor principal desse processo do percentual, na realidade era 1% para o PP, não eram 3%, 1%. Foi através do deputado Janene. Mas ele falou isso para o senhor? Ele falou isso para mim, falou textualmente isso para mim. E ele mencionou que isso já estava acertado com as empreiteiras? Acredito que sim. Não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que ele já tinha sido... Essa conversa tinha ocorrido com as empreiteiras. Acredito Ou ele que disse sim. para o senhor que o senhor que tinha que definir isso com as empreiteiras? Não, ele não falou, porque esse contato de valores, ele que ficou encabeçando esse processo. Ele que ficou responsável por esse processo. E qual seria a sua ajuda? A minha ajuda seria que essas empresas participassem do processo, da licitação, que essas empresas, não houvesse outras empresas para participar, que ficasse restrito ao cartel, que quando tivesse que ter algum aditivo eu também não fosse empecilho, embora não fosse o aditivo partista da minha área, como já expliquei detalhadamente de manhã, mas que não houvesse nenhum empecilho para que isso acontecesse. Mas o senhor também disse que todas as empresas que eram chamadas para essas licitações, elas eram desse cadastro A ou B. Então, como é que o senhor poderia incluir ou o senhor poderia excluir? Porque se todas tinham nota, não precisava da sua ajuda para ser chamada, elas já seriam chamadas. O senhor excluiu alguma? Esse chamamento das empresas, a Petrobras ela define um número. Se pode ter lá no cadastro, às vezes, 30 empresas. Você não vai chamar as 30, vai chamar 15. Então, o poder disso não era diretamente comigo, mas eu tinha também como atuar nesse segmento. O poder era direto com a comissão de licitação, mas tanto o diretor de serviço como eu podia ter uma influência na indicação da empresa. Especificamente, o senhor atuou especificamente em relação a Galvão para que ela participasse de alguma licitação? Acredito que, não tenho recordação aqui, mas acredito que sim. Em qual? É impossível eu lembrar de tantos processos, qual foi o processo. Mas certeza, não acredito não. Certeza que o senhor chamou a Galvão? Eu tenho certeza que eu chamei a Galvão para alguma licitação. Tenho certeza, não foi no axiologia não. Tenho certeza absoluta que eu chamei a Galvão para alguma licitação. Confirmo isso. E que ela não deveria ser chamada? Qual é a sua que ela possivelmente não seria, não que ela não deveria. A palavra que a senhora usou não é correta, não que não deveria, mas talvez não seria chamada. E por que não seria? Porque a Petrobras, como eu já expliquei novamente, ela tem lá várias empresas, nem sempre ela chama todas as empresas do cadastro para aquela licitação. Ela pode ter variação no chamamento das empresas. Existe um mínimo de empresas que a Petrobras costuma chamar? Existe. Qual é esse mínimo? Eu não sei hoje qual é esse número, se mudou ou não mudou. Época. Eu acho que, não sei se eram 10 empresas ou menos de 10. E se você tinha no cadastro lá 15, você chamava, por exemplo, 10. 5 ficavam de fora. Não iam ser chamadas. Tá certo. Ok, constando a denúncia, todas as quem Galvão foi chamada, foram mais de 20 empresas chamadas, só para seu conhecimento, constando a denúncia. No termo 35, o senhor disse que você recebeu valores indevidos em 2005, abril de 2012.
No entanto, o senhor só apresentou, só foi encontrada na sua casa uma tabela recebida de valores recebidos em 2010. Está correto isso? O senhor tem outra tabela, outra coisa que não foi apresentada? Eu não sei que tabela é essa que você está mencionando. Eu não sei que tabela é essa. Eu preciso saber que tabela. Eu não sei qual tabela que é essa. É uma tabela que o senhor, no termo 35, diz que o senhor copiou no escritório do Youssef, que essa tabela o senhor copiou. Depois que o senhor saiu da Petrobras, o senhor não tinha ideia. Essa tabela não tem nada a ver com as empresas. Essa tabela foi pagamento a políticos. Não tem citação de empresa nenhuma nessa tabela. A senhora está confundindo. Parece que não foi o que está na denúncia. Gostaria, então, de saber se o senhor... voltando um pouco ao que o senhor falou e que tem a ver com essa tabela, o senhor pode estar equivocado, é que eu não tenho a tabela aqui agora, o senhor disse também que todas as obras da Petrobras tinham essa comissão. Não, só está novamente confundindo. Não disse isso. Não disse isso. Da Secretaria de Abastecimento. Também não disse isso. Não, só está confundindo de novo. Eu falei que que tinham as comissões das empresas do cartel. Tá. A área de abastecimento tinha dezenas de outras empresas, como a Petrobras tem centenas de outras empresas que não participavam desse processo. Então, não foi a colocação que eu fiz hoje de manhã, não. Tá, e certo. Nem no meu depoimento. Então, para essas empresas que o senhor chama de cartel, a gente vai chegar lá sobre a expressão cartel, o senhor disse que teve propina. Em todas elas. É certeza absoluta disso. O senhor tem certeza absoluta? O senhor tem uma tabela que confere, o senhor tem valores, o senhor não, tem esses... eu não tenho isso. 70% dos 20 finais sobre esses valores. Eu não tenho essa tabela porque eu não fazia esse acompanhamento. Quem fazia esse acompanhamento era o Zé Janene e depois o Roberto Youssef. E o senhor tinha certeza que eles lhe passavam tudo? Não sei. Não sei se repassavam tudo. Então como é que você pode afirmar que... Porque eles me falaram isso em várias reuniões que eles tinham isso. Como? O senhor não conferiu? Eu não conferia. Obra eu nunca conferi. Nunca tive essa preocupação. Obra, São Paulo, no valor geral, quanto que foi o valor que o senhor recebeu de todas essas licitações? Não sei, tem que ver lá. Não sei, não posso lhe dizer, não tenho como lhe confirmar. Eu nunca tive esse controle porque a minha preocupação não era essa. Eu nunca tive preocupação com esse detalhamento. Nunca tive. Eu tinha preocupação do meu trabalho dentro da companhia, que infelizmente foi tudo por terra, mas nunca tive preocupação em saber se a empresa tinha pago A, B ou C. Nunca tive esse controle, nunca tive esse acompanhamento e nunca fiz nenhuma tabela a respeito desse assunto. Então é uma consequência lógica da afirmação que o senhor não pode dizer se foi pago todas, porque o senhor não tinha um controle. Eu posso lhe dizer, pelos depoimentos do Alberto Youssef, pelo que me falou José Janene, que as obras do cartel, as empresas que ganhavam a obra do cartel pagavam. Tanto que, quando não pagavam, em algumas reuniões eu participei de cobrança em relação a não pagamento. Isso eu posso lhe confirmar com exatidão. E foi o que eu falei aqui no meu depoimento na delação premiada. Esse termo cartel, para a gente já entrar nisso, foi um termo usado pelo senhor, foi um termo usado pelo Ministério Público. O que o senhor entende? A doutora Carla já perguntou. O que o senhor entende por cartel? Empresas cartelizadas, na verdade, é o termo que o senhor usa nos seus depoimentos. As empresas... Doutor, isso já não foi perguntado? Não, já. Eu tenho uma pergunta na sequência, excelência. Se o senhor puder só repetir, para não ficar sem lógica, mas se ele não quiser... Então, vá para a pergunta na sequência. Então, tudo bem. Eu gostaria de saber, então, se o senhor pode afirmar que essas empresas fixaram artificialmente preços de serviços prestados à Petrobras. A resposta é sim. Elas fixaram. A Petrobras não fixou o preço. Não, a senhora não está entendendo a exposição... Eu estou falando o termo da lei, acho que o senhor é que não está entendendo. Eu estou perguntando se elas fixaram artificialmente o preço, ou se o preço era baseado no valor que a Petrobras tinha de preço base. A Petrobras tinha uma variação de menos 15 a mais 20. Foi algum contrato fechado além desse valor? Olha, talvez tenha algum contrato na faixa de 22%, alguma coisa, talvez tenha algum contrato fechado nesse teor, sim. Mas muito raro, porque sempre ficava dentro dessa faixa. As empresas se reuniam, discutiam quem ia ganhar essa obra, a empresa então definia o percentual que seria suficiente para ela manter como empresa e colocava um adicional de preço em cima do valor que a empresa tinha definido. O senhor fala com tanta certeza, em quantas reuniões dessa que as empresas se reuniram para acertar contrato o senhor esteve presente? Em nenhuma. Só por uma curiosidade. Eu não participava desse tipo de reunião. O senhor tem certeza por ouvir falar de outras pessoas? Eu tenho certeza porque o seu Ricardo Pessoa me falou isso, tenho certeza porque os dois diretores da Odebrecht me falaram isso. Está ótimo. Por isso que eu tenho certeza. E eles falaram todas as empresas, e o senhor que não se recorda do que o senhor falou em outubro do ano passado, o senhor se recorda do que ele falou, o nome de todas as empresas que o senhor estava, que se reuniam todas as vezes, em todas as licitações, para acertar preço.
Qual que é a Todas as pergunta, vezes. doutora? Eu não, Desculpe. eu tô Eu perguntando, não excelência, sei. eu A quero doutora saber está se- argumentando, Não, brigando com a eu não testemunha tô ou está argumentando. perguntando? Eu estou querendo saber se o senhor, Ricardo Pessoa, quem foi outra pessoa do Odebrecht, Faria, disse para o senhor toda a licitação, olha, Paulo, nessa licitação aqui sentamos eu, fulano, fulano, fulano e fulano de todas as empresas e dissemos que vai ter ajuste. Ou se essa é uma definição genérica que eles já trouxeram para o senhor uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Porque a gente está falando de dezenas de obras, a gente não está falando de uma obra. Em que termos que Eu eles gostaria de colocaram saber para o isso. senhor essa existência? Quantas do- vezes? De forma generalizada e mais de uma vez. Tanto o Ricardo Pessoa quanto os 2 diretores do Odebrecht, dizendo, olha, Paulo, essas empresas aqui do cartel, elas são empresas que vão contribuir para a classe política e contribuir para os demais participantes do processo. Eles falaram mais de uma vez, Excelência. Mas Tanto- eles falaram que isso acontecia em todas as licitações? Eles falaram que isso acontecia em todas as licitações das empresas do cartel. Sim. E todas as vezes eles falaram quais eram as empresas do cartel para o senhor? Ah, todas as vezes não. Mencionou uma vez quais eram as empresas, eu sabia quais eram as empresas. E quando foi Como a primeira eu não vez que foi consigo, mencionado eu isso? tenho dificuldade aqui que eu não consigo me explicar. Não, eu estou entendendo. Quando foi essa primeira vez que o senhor ouviu isso, em ano? Acho que de forma detalhada, 2006 possivelmente, final de, acho que 2006. Eu não tenho lembrança absoluta disso agora, mas acredito que tenha sido 2006, final de 2006. Repito aqui, quando começou a acontecer obra da minha área, mas obra na Petrobras, desde 2003 já acontecia esse processo dentro da Petrobras, ou muito, talvez até antes disso. Essas empresas, o senhor sabe se elas se ajustaram em detrimento de eventuais concorrentes de distribuição e fornecimento? Quer dizer, isso é para elas comprarem, para elas fazer compras. É isso que quer dizer a lei, o senhor sabe? Desculpe, eu não Dentro entendi, dos eu não critérios entendi, eu não, exigidos pela eu não lei. entendi a sua doutora, pergunta. Esse tipo de pergunta, a doutora está perguntando da lei, se Ué, enquadra na excelência, lei. Ele já tá explicou os chamando de fatos, cartel, doutora. O senhor também, excelência, chama de cartel o tempo todo, que não é cartel, que pode ser um ajuste Tá, de doutora, licitação. muito bem. Um dia eu Bebê peço não para ele tem- escrever um comentário sobre a lei de cartel e daí nós assistimos. As perguntas de Ótimo. fato, Então- doutora, não sobre direito. Mas, excelência, eu estou Doutora, as perguntas de fato e não sobre conceito jurídico, A doutora. Petrobras tem capacidade para impor preços? Como? A Petrobras tem capacidade para impor preço? Petrobras definia